Olá, gente, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa análise diária. Eu me chamo Sheila Dalmasco e se você curtir esse vídeo, clique aqui em curtir e deixe seu comentário, tá? Vai ser importante para a gente melhorar, aprofundar e tirar dúvidas a respeito do mercado, a respeito de análise gráfica. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. A gente está seguindo a linha de raciocínio de estudo com o dólar. Então, a gente sempre faz uma leitura em cima do DXY, né, fazendo a leitura completa sobre a direção do dólar. E aí, então, eu trago isso para as paridades de moedas, de forma em que você possa usufruir da valorização ou da desvalorização do dólar em paridade com outra moeda, né? Fazendo esse link de forma a você aproveitar mesmo, de fato, as oportunidades. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para os senhores e vocês irão aprofundar aqui junto. Possamos aprofundar nosso conhecimento e vamos fazer inicialmente a leitura com o DXY, conforme falei aí com vocês. Então, o que nós temos aqui inicialmente é o cenário do H1, conforme vocês estão vendo aqui em cima, né? Vou fazer a alteração aqui para o diário, a gente fazer uma leitura completa. Ó, bom, que no diário ele segue respeitando a linha de tendência principal, né? A gente conseguiria também fazer uma linha de tendência, né, aqui em cima, meio que um canal nessa região, né? Desconsideraríamos essa região, mas fazendo isso aqui dentro de um fluxo após o rompimento ou após o toque em cima da linha de tendência principal, que é a linha de tendência que vem aqui do mês de março, tá? Essa análise eu faço na análise semanal que eu mando aqui para vocês também, tá? Então, vamos manter aqui nossa linha de raciocínio em cima dessa linha de tendência, tá? De alta. E o que está acontecendo aqui, só para a gente recordar da nossa análise de quarta e de segunda-feira. Né, hoje é sexta, quinta, quarta-feira ele teve uma alta, na terça-feira uma baixa e na segunda-feira ele caiu. Então, o que que ele fez? Ele tocou a linha de tendência de baixo e está voltando a subir. E o que que eu falei para os senhores nessa semana? De que ele poderia vir tocar nessa região e ficar aqui sambando nessa região. Ou ele está fazendo um movimento de retração para continuação. E esse movimento seria simplesmente um indicativo de continuação, tá? Então, ele pode se sustentar tanto aqui, né, em cima dessa região, quanto fazer um fluxo de alta para a semana que vem. Na análise semanal, a gente vai fazer essa análise em cima do candle, tá? Então, vamos jogar aqui para o H1, para a gente aproveitar o nosso raciocínio. Ó, essas duas linhas amarelas são as que estavam aparecendo lá no diário, tá? Mesma região, mesmo preço, mesmo tudo. É claro que a gente está trazendo para um tempo gráfico da H1, isso faz com que a gente tenha mais detalhes sobre o candle, né? Sobre os preços. Então, sendo assim, né? No dia de hoje ele pode ganhar uma força aqui para alta, chegando nessa região aqui dos preços do 114.208, mas talvez no início da semana que vem isso aqui seja respeitado, né? Podendo voltar para cá ou subir, né? Rompendo essa região aqui de cima. Então, o que que a gente vai esperar aqui? A gente vai esperar possivelmente uma alta. Isso quer dizer o quê? Que as paridades que têm correlação com o dólar, por exemplo, no nosso ouro, que é um ativo que eu gosto muito, a gente tem um dólar como uma moeda cotação. Então, Vantage, vamos aqui pegar o gráfico da Vantage. A gente vem também seguindo uma linha de tendência de baixa no diário, né, que é lá do início do topo histórico. Então, vou buscar aqui no diário. No diário está nitidamente numa região de fundo.
Para ele conseguir romper aqui, o dólar tem que ganhar força, que é o que a gente está vendo ali. Então, o dólar DXY está numa região que pode ser uma região de indecisão, o que tende a fazer com que o mercado aqui segure um pouco, né? E ele faça possivelmente uma retração aqui em cima deste movimento. Opa, deixa eu diminuir meu desenho aqui. Ele pode fazer uma retração aqui, mais ou menos de 50% do movimento, tá? Em cima desse preço, né? Respeitando por exemplo, a retração do dólar. Os, as pessoas, né? O ouro ganhando força, porque o gráfico do ouro-dólar em alta, isso favorece o ouro. O ouro está forte frente ao dólar, né? Vamos tentar interpretar dessa forma para ficar mais fácil a leitura. Então, bom, se eu entendo que aqui vai ser a região de 50%, então o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou, né, obviamente, tentar encontrar tanto no Fibonacci e simplesmente para encontrar a região de 50%, mas no olho eu já tinha conseguido fazer, que era mais ou menos essa região. Não é difícil fazer isso, é questão de treino mesmo. Então a gente joga aqui para o H1. Aí, puxei errado aqui o gráfico. E aí, ó, o que que a gente encontra aqui, ó? A gente encontra alguns pontos do qual ele pode parar. Bom, hoje ele pode pegar um fluxo aqui, né? Conseguir chegar a fechar mais ou menos nesse preço. Né, ele tem essa região aqui do 16, perdão, o 16,50, que para mim é uma região que eu acho que ele tende a respeitar melhor, tá? E a nossa região de 50%, que foi o que eu tracei aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar já o estudo pronto, no preço que eu acho que é um preço importante, 16,50, 50, e vamos aguardar. Aqui eu estou indicando para vocês a possibilidade de cenário de alta. Lá no DXY, ele também está de alta, ou seja, está havendo um conflito de informação, porque aqui deveria cair, né? Então, se ele seguir a linha de raciocínio do dólar, ele pode tocar essa região aqui e voltar para cair, tá? Então, nestes momentos são os momentos de decisão. Talvez quem não tem tanta experiência, talvez seja importante ficar só observando para não correr nenhum risco desnecessário, né? Mas esses são os cenários do que nós podemos ver aí, principalmente pro ouro. E, face a isso, nós temos o dólar ien. Neste momento, a gente precisa de um pouquinho mais de paciência. Olha lá, o Dolien segue o seu fluxo belíssimamente de alta. Eu falei tanto na quarta-feira que se ele rompesse essa linha amarela, né? Você volta lá no vídeo da quarta-feira, que foi dia 19, você vai ver que eu falei isso, que se ele rompesse aqui, você poderia fazer a continuação de quê? Da alta, de compra. E aí ele basicamente tenta voltar aqui no dia de ontem, na nossa linha de tendência e tanto nessa região, e segue com muita força para cima, né? A gente tem aqui na análise semanal esse preço como um preço muito importante de desenvolvimento, né, da alta do dólar ien, e seguir o fluxo do dólar. O dólar ien está caminhando muito mais linear com DXY do que o ouro, para você ver como que o ouro tem força, né? E ele engasga muito em algumas regiões. Então, isso aí já é uma leitura de comportamento que requer experiência e treino para vocês. Mas aqui a moeda, o ien e o dólar estão caminhando mais linear, né, mais próximo do DXY, e aí é a continuação do movimento. Aqui, a leitura que a gente está fazendo é numa hora, mas o raciocínio é o mesmo, continuação do movimento de alta, tá muito nítido isso aí,
em quesito de estratégia, de ponto técnico, é importante vocês estarem entrando sempre que fizer uma baixa, vocês se posicionam a favor do dólar, tá? Então, o que eu trouxe de análise aqui para vocês é isso. Lembrando que está havendo um pouquinho de divergência em relação ao ouro por causa do preço e do momento do qual está. Hoje é uma sexta-feira, final da semana. Segunda-feira tem um novo candle, né, que vai se abrir. Então, pode ser que o mercado, o ativo, né, ou os investidores que estão ali estão simplesmente esperando esse momento do fechamento da semana para iniciar a semana que vem mais linear, próximo ao dólar, tá? Então, se você gostou do vídeo, curtiu, dá um curtir aqui, dê o seu joinha, se inscreve no canal e esteja com a gente. Siga o dólar. Beijo!